Autocuidado vai muito além de skincare e banhos demorados. A sociedade nos impõe que o autocuidado começa no cuidado com o cabelo, com a pele, mas o autocuidado começa dentro de nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo de Sorocaba para o mundo e hoje vamos ter um episódio muito especial, um mergulho dentro de nós mesmos. Vamos falar de autocuidado, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, 9 anos protegendo famílias, gerando saúde e economia. Cade Arts, da cidade de Piracicaba, São Paulo. Ela entrega em todo o Brasil, ela que transforma o seu sonho em forma de costura e bordado. Atrium Estúdio de Podcast, além de um estúdio fantástico, super profissional de podcast, eles têm um estúdio de fotos e ateliê de música, serviço de videomaker também. Mediar Prev, terapia de casal, terapia familiar, com a Edileuza, que atende online e presencial. EM Trendsetters, social media e videomaker, na cidade de Sorocaba. A Lourdes Magnani, com o Despertar da Pérola, ela faz uma jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino. A Lourdes é da cidade de Valinhos e eu quero convidar vocês a conhecer o Despertar da Pérola. Digitem aí no Google o Despertar da Pérola, que tem o e-book dela, o livro, e a mentoria, que é fantástica. A gestora Thaís Mello, da cidade de Sorocaba, ela é gestora de tráfego pago e redes sociais. Se você quer alavancar suas redes sociais com um custo justo, chame a gestora Thaís Mello. E a Daniela, da Alfa Equilíbrio, que é psicoterapeuta, neuropsicóloga, especialista em ABA. Com crianças autistas, ela atende online e presencial na cidade de Alphaville, São Paulo. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. No final da gravação, eu sempre deixo na legenda do YouTube, na legenda do Instagram, o @ dos patrocinadores para vocês estarem seguindo e conhecendo melhor o trabalho de cada um. E agora eu vou começar o bate-papo, esse mergulho dentro de nós, com ela, a Iris Daval, que é terapeuta especializada em registros acásticos, palestrante, mentora, host do podcast DespertaCast e colunista do blog Hora do Sabá. Olá, Iris. Oi, Cat. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que prazer imenso estar aqui nesse projeto com você. E olha, eu vou confessar que só agora eu percebi o tanto de coisa que eu faço na prática. Então, muito obrigada por essa apresentação. Imagina, estou muito feliz de receber você. E conta pra gente o que são registros acásticos. Vamos lá, esse nome aí que, né, parece um bicho de 7 cabeças. Sim, eu nunca tinha ouvido falar. Perfeito, então vamos lá, Cat. Registros acásticos são como um espaço muito especial no universo, uma biblioteca universal que está disponível. E lá, cada pessoa tem o seu próprio livro da sua história enquanto essência. Então, todas as suas experiências de vidas passadas, o seu momento presente e as infinitas possibilidades de futuro. Então, acessar os registros acásticos é como pegar o livro da sua vida, mas não sobre Cat, sobre a sua essência, e conhecer ali toda a sua história, os seus aprendizados, a sua bagagem, tudo aquilo que você carrega consigo. Que bacana. E quais são os benefícios dessa terapia? Olha, eu conheci essa terapia em um momento onde eu estava com bastante dúvida com relação à minha carreira profissional. Então, o maior benefício dessa terapia é devolver clareza para o nosso momento de vida. Então, existem muitos momentos em que nós nos sentimos perdidas, confusas, que a gente está com muita dúvida sobre algum caminho a seguir, a gente não consegue tomar uma decisão importante. Então, essa terapia coloca luz no melhor caminho que a gente deve seguir, nos resgata aprendizados que estão na nossa essência, mas por conta de ruídos externos, de bloqueio que a gente cria conosco, porque como você começou o seu podcast falando, a sociedade nos ensina a sempre olhar para fora. Então, a gente se condiciona a bloquear tudo que vem de dentro. Sim. Então, quanto mais fechada essa conexão, mais difícil é acessar a nossa essência. Então, essa terapia nos possibilita resgatar a nossa própria essência, nos conectar com tudo aquilo que a gente já carrega dentro de nós e trazer aí respostas e clarezas para o nosso momento de vida atual.
Que bacana. E como que funciona essa terapia? Ela é uma terapia que eu faço de forma remota. Então, assim como você, eu consigo atender no mundo todo. Eu adorei quando você começou o podcast falando de Sorocaba para o mundo. Eu achei isso incrível. E é justamente isso. Eu consigo atender pessoas no mundo todo. Por quê? Eu realizo esse atendimento em estado meditativo. Então, a pessoa que se interessa pelo meu atendimento faz contato comigo, me traz as questões que ela quer trabalhar na sua própria vida. Eu peço alguns dados para conexão e eu faço em casa esse acesso em estado meditativo e depois eu entrego para a pessoa um PDF totalmente personalizado e exclusivo. Afinal de contas, tudo que eu acesso foi retirado do livro da sua vida. E aí eu entrego de forma online esse arquivo único, muito especial, e é online a minha entrega. Então dá para eu atender pessoas de todo o mundo. Inclusive já fiz atendimentos internacionais também. Que legal, parabéns. E quantas mulheres? Você tem noção de quantas mulheres você já ajudou com os registros acásticos? Oficialmente, enquanto atendimentos, já foram mais de 200 mulheres. Mas no começo ali da minha trajetória, e eu preciso reforçar que eu tenho menos de 1 ano de carreira enquanto terapeuta, mas ali no comecinho eu oferecia mini acessos gratuitos nas minhas redes sociais, onde eu pedia o nome completo, a data de nascimento e acessava alguma coisa especial que a pessoa precisasse ou merecesse se receber naquele momento. Essa contabilização eu não tenho. Então, já passam, com certeza, aí de 300 mulheres. Mas, oficialmente, mais de 200. E você atende homens também ou só mulheres? Olha, eu posso atender, mas confesso que os homens que eu já atendi são homens que, de alguma forma, são ligados à minha vida pessoal. São amigos, são marido das minhas clientes. É difícil um homem querer saber mais sobre a própria essência. Os homens são meio bloqueados para o autoconhecimento, Exato, né? Eles têm uma certa... são mais céticos, né? São mais racionais do que nós mulheres, então acaba que o meu público fica basicamente feminino, tirando aí alguns homens, maridos, ou que me conhecem, que se interessam pelo meu trabalho. Entendi. E o que podemos ou devemos perguntar para os registros acásticos? Olha, a gente pode perguntar o que a gente quiser. Só que é muito importante frisar que esse acesso não é para acontecer para fins de curiosidade. Então, por exemplo, eu não vou fazer um acesso se você me perguntar, o que eu fui numa outra vida? Porque se essa informação não for agregar valor no seu momento de vida atual, ela não vem para mim. Então, geralmente, eu oriento as pessoas a elaborar essa pergunta em busca de aprendizados, em busca do que elas precisam fazer de movimento, e elas também não respondem sim ou não. Então, tem gente que me pergunta, por exemplo, eu estou com uma proposta de aceitar um emprego fora da cidade e eu quero saber se sim ou não. E aí eu já esclareço, olha, você não vai receber uma resposta de sim ou não. Uma adivinhação de futuro, né? Exato, não é uma previsão. Então, por exemplo, pode perguntar isso, o que eu preciso saber para tomar a decisão que eu preciso. E aí a mensagem vai trazer pontos positivos e negativos para que você, com a consciência atual, com acesso a tudo o que foi explicado, seja capaz de tomar a própria decisão. Que bacana. E é possível realizar curas através dessa terapia? Sim. Eu quero até aproveitar e compartilhar, você me perguntou de cura, um atendimento que eu fiz de uma mulher que me procurou porque ela se sentia sempre à beira de um abandono. Então, as relações afetivas dela sempre envolviam essa constante sensação de que a qualquer momento ela seria abandonada. Isso tornava ela uma mulher extremamente insegura, ciumenta, que sempre pensava que o outro, se não tivesse muito perto dela, estaria então indo embora, e ela me procurou. E aí, nesse acesso, eu acessei uma existência passada dela, onde ela estava num vilarejo sendo atacado, estava acuada atrás de uma carroça, só que o meu ponto de vista, eu via ela e via também a cena acontecendo. E aí um rapaz avistou ela e ela também viu o rapaz, e naquela hora ela tinha certeza que ela ia ser salva pelo rapaz. Só que não demorou muito tempo, o rapaz percebeu que aquela turma que estava invadindo e atacando o vilarejo deles já tinham visto ele. E aí ele toma a decisão de se afastar do ponto de visão dela e logo depois ele foi assassinado naquele ataque. Ela interpretou como se ele tivesse escolhido abandoná-la ali.
e tivesse fugido para se salvar sozinho. E ela carregou, então, aquele sentimento. Só que o que ele fez com ela foi salvá-la, porque se ele fosse ao encontro dela, não morreria apenas ele, morreriam os dois. Olha só que E naquela existência, ela teve a possibilidade de seguir a vida dela, constituiu família fora daquele vilarejo depois. Então, aquele abandono, na verdade, foi um salvamento. E quando eu trouxe essa informação para ela, ela ressignificou aqueles abandonos que já tinham acontecido, porque, na verdade, eram relações que não iam para frente ou que estavam levando ela para um caminho que não era o dela, e ela entendeu que ela não foi abandonada, ela foi salva. E aí, quando ela se apegou a essa certeza de que, se vierem a acontecer algum abandono na vida dela no momento atual, sempre será para salvá-la de algo pior, ela se tornou uma mulher muito mais confiante, muito mais segura, e aí ela é capaz de desenvolver relações afetivas com muito mais tranquilidade do que antes. Então, esse foi um processo de cura que aconteceu por conta do entendimento daquela sensação que ela tinha. Olha que legal, o poder do autoconhecimento, né? Eu também vivi isso na minha vida. Eu fui rejeitada no ventre materno, né? Eu sou adotada, não conheço a minha família biológica, ninguém. E eu carreguei muito isso comigo. Quando você começou a falar, o coração começou a acelerar. Porque eu falei, será que ela tá falando de mim? Como assim? Que história é essa? Muito parecida com a minha. Muito parecida. E através do autoconhecimento, agora já na vida adulta, que eu pude ressignificar e entender que a minha mãe biológica, ela fez o melhor que ela podia naquele momento. Antes eu olhava como se eu tivesse sido rejeitada no ventre materno, né? Então a rejeição tá muito cravada dentro de mim, o abandono, eu tenho muito medo de ser abandonada. Sempre, igual você falou, perto do abandono. Então, sempre grudo nas pessoas, porque dá aquele medo de ser abandonada. Então, como que vem a cura através de tudo isso? Do autoconhecimento. Depois que eu ressignifiquei, eu pude entender, não, peraí, ela não me abandonou. Ela sofreu, depois agora adulta eu fiquei sabendo que ela sofreu, viveu a vida toda doente e nunca se perdoou por ter me doado. E aí eu falo, caramba, eu achava que ela tinha vivido a vida toda, me abandonou e seguiu a vida, e não. Ela viveu doente, sofrendo pelo abandono. Eu vivi sofrendo pela rejeição e ela pelo abandono. Então, assim, eu pude ressignificar de saber que ela deu o melhor dela no momento que ela podia. Exatamente. Então, assim, olha que oportunidade única ela lhe deu de ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz, de constituir a sua própria família. Então, se você fosse aquela criança vivendo com ela, quem seria a Cat? Sim, estaria lá no interior de Minas Gerais, sei lá, talvez sendo pedinte da rua, porque não tinha condição. Então, eu entendo que hoje ela fez o que ela podia, o melhor que podia. Então, isso que é legal, quando a gente ressignifica, né, os traumas do passado, de ver que não precisamos ficar revivendo isso sempre. É possível ir atrás de terapias que vão trazer a cura pra gente ressignificar e conseguir seguir aí com a vida. Exatamente. A gente só precisa carregar com a gente o que agrega e o que faz bem. O que não fizer ou o que nos põe pra baixo, a gente tem, não é nem a gente pode, a gente tem que desapegar. Muito legal. E você fala muito sobre o despertar, o poder do despertar, né? O seu canal, o podcast é Desperta Cast e o blog é Desperte-se. Como Despertar em mim. Despertar em mim. Isso. E quando que você despertou para o autoconhecimento? E vamos lá. Eu faço terapia desde 2016, mas eu não entendo aquele momento como realmente a minha conexão com o autoconhecimento. A minha conexão veio no momento em que meu filho nasceu. E aí, naquele momento do puerpério, eu fiquei pensando agora a minha vida mudou, o que eu quero para essa criança, né? E aí eu entendi que o melhor presente que eu poderia dar para o meu filho era uma criação para que ele fosse livre para ser quem ele fosse. E eu não fui essa criança. Não que os meus pais tenham me aprisionado, nem nada disso, porque fui criada num lar muito amoroso, repleto assim, de momentos agradáveis em família. As minhas lembranças da infância são muito positivas, mas eu sempre fui aquela criança que condicionou o amor a atender às expectativas alheias. Então, eu sempre fui a criança que não deu trabalho, a menina que não respondia, aquela que não discutia, aquela que era boazinha, sempre
sempre acatava o que as pessoas pediam e nem sempre aquilo condizia com quem eu era. Mas eu fazia em busca ali de aceitação, de amor, e eu me tornei por muitos anos essa pessoa. E aí eu entendi que eu não queria que o meu filho precisasse se condicionar a alguma coisa. Eu queria que ele fosse livre e eu ia aceitá-lo e amá-lo como ele fosse. E aí eu falei, bom, mas para ensinar uma pessoa a ser livre, eu preciso atingir essa liberdade. E foi aí o meu despertar. Foi aí que eu entendi que eu precisava descobrir quem eu era para que eu pudesse ensinar o meu filho a ser quem ele fosse, que ele quisesse ser, né? Quem ele fosse de fato. E aí começa o meu despertar de fato. Ah, que legal. E o que significa despertar em si mesma? Para mim, despertar em si mesma é a gente tomar posse das nossas potencialidades, para que a gente se valorize, tome realmente posse do nosso valor, a gente entenda as nossas habilidades, a gente encare as nossas sombras sem medo, porque não tem ninguém que vai ser só luz, nós temos luz e sombra. Sim. E precisamos encarar sem medo essas sombras, porque muito do que a gente esconde na terapia e que nos leva para a terapia são as nossas sombras que a gente empurra uma vida inteira para debaixo do tapete, sim. Né? Então, é sair do piloto automático, é tomar ações que realmente estejam alinhadas com quem a gente quer, é falar os nãos que a gente precisa falar, é dizer os sims que a gente precisa dizer. Então, para mim, despertar é isso, é a gente ser inteira, ser presente para os outros, mas principalmente para a nossa própria vida. Ah, que bacana. E conta pra gente sobre essa novidade aí, que você agora vai ser colunista, né? Do canal da Hora do Sabá. Exatamente. Então, eu decidi começar 2025 me movimentando ainda mais. Eu acredito muito no poder do movimento. Então, essa é uma dica que eu trago para todas as mulheres, todo mundo, na verdade, né, que esteja assistindo aqui, é que a gente não pare. Que a gente continue se movimentando e tomando ações para buscar aí os nossos objetivos. Então, eu acredito muito nessa força e eu comecei 2025 decidida a me movimentar. E aí, recebi o convite para ser colunista na Hora do Sabá, que é um projeto incrível que só reúne mulheres. São mulheres de todos os tipos. Então, é do Brasil inteiro. São várias culturas, são várias formas, pontos de vista diferentes, porque isso também é algo que eu determinei para mim esse ano, que é me abrir para o novo, abrir espaço para ter contato com outras culturas, com outros pontos de vista, para que eu deixe por completo esse posto de dona da razão. Muito e que bom. Eu realmente veja com outros olhos situações que de repente eu nunca passei e que eu entenda, consiga entender esses pontos de vista diferentes de todas as mulheres. Então, a minha coluna vai ser quinzenal, certo. Sempre de quarta-feira. A primeira foi publicada agora no dia 23, então dá para ver lá no blog. Que legal. E de 15 em 15 dias sai um texto meu, porque também eu quero cada vez mais disseminar a minha mensagem, né? E muito aí bom. Eu já estou nas redes sociais, nos vídeos, no conteúdo, e ali eu estou num formato mais centrado, mais calminho, em textos que eu escrevo. Sempre gostei de escrever. Então a Iris, menina, está muito feliz com essa possibilidade de voltar a escrever. Ai, que legal. E além, também eu dei uma pesquisada no seu Instagram, conhecendo um pouco mais da sua vida. Você é budista, né? Sim. E aí eu vi que você desenvolveu a comunicação, que você começou lá desde pequena. Lá. Como que foi essa história sua com a comunicação, com a oratório? Legal, vamos lá. Eu sou tagarela de nascença, tá? Tagarela confessa. Então, eu sempre fui uma criança que falou bastante. Mas, ao mesmo tempo, fui uma criança que conviveu com o bullying nas escolas por muito tempo. Então, sempre fui fora do padrão, sempre fui uma menina gorda. E as crianças são cruéis com os diferentes, né? A gente está criando uma geração aí, se esforçando para criar uma geração diferente disso, sim. Mas a minha realidade com 38 anos era bem cruel. Então, isso fez com que eu ficasse uma criança muito tímida, mais fechada, porque se eu aparecesse, o bullying vinha junto com isso. E uma das formas que eu tentei escapar do bullying foi me dedicando nos estudos. Então, eu sempre fui uma criança que tirava boas notas, que se destacava. Então, o único momento em que eu não me sentia abalada em me expor era quando eu apresentava trabalhos na frente da turma. Porque ali eu me apossava do meu conhecimento e aquilo me dava autoconfiança para não ficar prestando atenção em risinho, em alguma piadinha que acontecesse. Então,
A minha comunicação foi sendo treinada na escola e nas reuniões budistas, eu sempre fui incentivada a participar também. Então, eu lia um texto aqui, apresentava uma reunião ali, ficava ali na recepção das pessoas que chegavam, cumprimentando, desejando boas-vindas e fui treinando a comunicação. Então, eu vejo que a minha trajetória escolar e a minha dedicação nessas reuniões budistas fizeram todo o diferencial na quebra daquela timidez, daquele bloqueio que o bullying quis me trazer. E aí depois, já na faculdade, já grande, eu entendi que isso era uma habilidade minha e comecei a treinar mais. Então, eu fiz um curso de oratória. Recente, eu já estava aqui em Sorocaba. E aí fui treinar essa habilidade para que eu fosse capaz de me comunicar de uma forma mais clara, com uma velocidade mais tranquila. Eu era aquela metralhadora, falava super rápido. Então, eu aprendi a dosar melhor essa velocidade, usar a potência da minha voz com mais assertividade. Então, eu sempre fui comunicativa, mas hoje a minha comunicação também é fruto de estudo. Que bacana. Eu também me identifico bastante com você. Sou bastante tagarela, falo rápido. E fiz oratória para tentar acalmar o coração e a voz, para falar mais devagar. E agora, inclusive, no domingo, eu vou fazer um outro curso de oratória, uma reforma, que chama os 4 P's da oratória, do Instituto IN, em Campinas. Uau, bem legal. Que legal. Para poder ajudar, né? Porque a gente tem que estar sempre se reformando, se renovando, e para poder ajudar a dar uma acalmada. Porque eu também tenho isso, me identifiquei bastante com essa fala sua, de falar rápido, preciso tentar falar mais devagar. Porque as pessoas acham que quem é tagarela tem a habilidade da comunicação já treinada, e não é uma realidade. A gente não tem o bloqueio, a gente é mais sociável, fala mais, só que precisa treinar. Então, a ansiedade nos faz falar rápido, o nervosismo, às vezes... O que me fez muita diferença no curso de oratória foi organizar as ideias, não querer decorar as frases, entender que a minha mensagem chega sem que eu precise usar exatamente aquelas palavras que eu escrevi quando fiz alguma coisa. Então, é uma habilidade que dá sempre para melhorar. E eu acho ótimo continuar estudando mesmo. Que bacana. E eu vi que você é uma super palestrante, te admiro muito. Dá uma dica para quem quer estar em frente aos palcos, palestrando. Vamos lá. Primeira dica é: confie em si mesma. Então, assim, para que a gente comece a se expor para o outro, a gente precisa estar muito fortalecida de quem nós somos, da nossa mensagem e do que é que a gente quer passar. Então, esse é um ponto importante que o autoconhecimento ajuda. Então, me apossar de por que eu quero me comunicar, por que é importante a minha mensagem e o meu valor. Muito Tomada bom. Essa ação de estou confiante, aí você vai buscar treinar essa habilidade. Então, eu e você escolhemos fazer curso. Sim. Tem quem queira modelar palestrantes de sucesso assistindo vídeos no YouTube. Legal. Assistindo podcasts como o nosso. Fica Legal. aqui o convite, inclusive. Então, quem está pensando na ideia de um podcast pode assistir outros podcasts para que possa modelar, possa entender como a pessoa faz. Então, assim, estudo e autoconfiança vão te tornar um palestrante eficaz, assertivo e admirado. Que bacana. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua mentoria, sobre o que você fala na mentoria. Legal. A minha mentoria é baseada em autoconhecimento mesmo. As mentoradas que eu tenho começaram o atendimento comigo com os registros akáshicos. Bacana. E aí elas sentiram uma necessidade de aprofundar isso. Então, elas receberam ali a mensagem, fez sentido para elas, elas entenderam o que precisavam fazer, mas não conseguiam sair do lugar. E aí a minha mentoria traz esse autoconhecimento com ferramentas técnicas. Então, como eu vou escolher o meu caminho? Para que você possa escolher o seu caminho, você precisa entender quem você é. Não dá para fazer escolhas sem saber quem nós somos, porque para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. É isso mesmo. A mesma coisa com as decisões. Então, se nós não sabemos quem somos e o que queremos, como nós seremos capazes de fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão? Então, a minha mentoria se baseia em guiar essas mulheres para saírem desse momento de vida em que elas estão insatisfeitas, perdidas, sem movimento, para voltar a se movimentar e de uma maneira mais assertiva, tomando decisões alinhadas com quem elas são e alinhadas com o objetivo que elas têm. Então, a maioria delas me procura ou para
realmente se fortalecer em termos de autoestima e do próprio valor, porque são mulheres que se sentem depreciadas, desvalorizadas, se deixaram de lado por muitos anos, priorizaram famílias, filhos, outros afazeres, ou então as mulheres profissionais que estão em carreiras que não estão satisfeitas, que não fazem mais sentido para elas. Então, a gente, a partir do que vem dos registros acásticos, toma ações e aplica ferramentas para que elas coloquem em prática aquilo que a mensagem trouxe para elas, que é a necessidade do momento de vida atual. Que bacana. E qual foi o seu maior desafio dentro desse trabalho até agora? Olha, o meu maior desafio ainda é pessoal, com certeza, porque é um privilégio. Eu encaro como um privilégio poder guiar outras mulheres. Sim. Mas para que eu possa guiá-las, o trabalho dos bastidores é árduo, porque eu não posso largar o meu autoconhecimento de mão. Eu tenho que continuar sendo a prioridade da minha vida. E isso gera uma demanda, porque nós não estamos acostumadas. Sim. Então, acho que o meu maior desafio é ser uma mentora que aplica tudo aquilo na minha vida, tudo aquilo que eu trago para elas. Porque a internet está cheia de mentores. Hoje em dia é uma carreira que está em alta. Sim. Mas tem muito mentor que vende curso de milhões e nunca fez 1 milhão. Tem muito mentor que vende sucesso em determinada área, mas não teve o sucesso anterior naquela área. Então, eu busco ser uma mentora que vive os ensinamentos que transmite. Então, eu aplico na minha vida e eu compartilho o que deu certo para mim. Só que isso me exige aplicar na minha vida. Sim. E é sair da zona de conforto o tempo inteiro. Então, me manter alinhada aos meus valores e ser para elas a mentora que elas merecem, eu acho que é o meu maior desafio. É muito mais difícil do que estar ali segurando a mão de uma mentorada, do que aplicar uma ferramenta que eu já conheço. Sim. E trabalhar em mim, sair da minha zona de conforto, vencer os meus sabotadores, é o maior desafio. Entendi. E qual foi a sua maior conquista? A minha maior conquista foi a imersão Despertar. O meu evento presencial que eu realizei o ano passado. Ele era um... E foi um sucesso, né? Eu consegui acompanhar pelo Instagram. Foi muito legal. Ele era um sonho da Iris Menina, de fazer um evento, de estar ali no palco falando. Ai, que legal. Quando eu comecei esse movimento, eu achei que ia ser uma coisa bem pequenininha, confesso. Eu não sonhei do tamanho que eu merecia sonhar. Olha aí, ó. Tá vendo? Um puxão de orelha pra mentora. Também, né? Exatamente. Mas foi uma edição incrível. Eu fiz em Santos, que é a minha cidade natal, a minha estreia. Legal. E ali eu já reuni 30 mulheres. Olha só. Num ambiente super bacana. Passamos uma tarde inteira. Eu trouxe convidados, pessoas que eu admiro, que eu confio, que também vieram somar muito no evento. E depois daquele sucesso, começou uma pressão, uma cobrança para as meninas de Sorocaba me perguntando, porque ficou distante, né? Para que elas pudessem participar. Sim. Então, quando que vai ser o próximo? E aí eu confesso que para mim o próximo viria esse ano, tá? Só que aí vieram tantas mensagens de apoio, de incentivo, de interesse mesmo, genuíno, que aí eu falei, eu tenho que aproveitar esse momento. Eu acho que o universo está aí me convidando a dar mais esse passo num prazo menor do que eu imaginei. E aí, 2 meses depois, setembro, é isso mesmo. 2 meses depois, eu fiz a edição aqui em Sorocaba e reuni 40 mulheres. Uau, que incrível. Então, ao todo, na imersão Despertar, 70 mulheres foram impactadas, transformadas ali por aquele conteúdo de autoconhecimento. E uma conquista muito legal é que muitas delas foi o primeiro evento de autoconhecimento em que elas foram. Mulher, como que você conseguiu para reunir 70 mulheres? Você fez anúncio ou foi orgânico? Não, foi orgânico, praticamente orgânico. Eu anunciei uma coisa ou outra em Santos, mas foi um trabalho incansável, tá? De formiguinha, né? Que nem o pessoal fala, 70 mulheres, mas assim, eu perdi as contas de quantas mensagens nominais eu enviava. Nossa. Via ali aplicativo de troca de mensagem. Sim. Porque eu não queria a lista de transmissão, porque eu acho que não conecta no nível que eu busco. Você fez um trabalho humanizado mesmo, então, né? eu fiz uma lista ali nominal de todos os contatos de um aplicativo, de outro. E aí, fui mandando nominalmente. Então, assim, para o evento de Santos foram mais de 100 mensagens. Para o evento de Sorocaba, outras mais de 100, para que eu reunisse 70. Sim, então, que assim, tem a questão da taxa de conversão, né? Quanto mais mensagem você enviar... Exatamente. Então, eu fui realmente para que aquela mulher
sentisse que a presença dela era importante. Ela não ia ser um número para mim. Ela ia ser uma pessoa que eu queria, de fato, no meu evento. Então, eu fui por essa estratégia, buscando uma conexão genuína. Foram horas mandando mensagem, respondendo, porque, assim, eu sou uma pessoa que demora a responder, gente. Então, assim, me esforcei muito para... É verdade, né? Demora mesmo. Demoro. Eu sou péssima para isso. Mas eu me esforcei naqueles dias para que não deixá-las sem resposta, né? Porque mesmo que fosse, olha, Iris, eu não vou, eu respondi agradecendo aquele retorno, porque tem gente que deixa a gente falando sozinha, né? Então, eu agradeci aquela preocupação de me retornar, porque eu queria isso, que cada uma se sentisse muito importante para mim, porque de fato elas foram. Eu mantenho aí um grupo de cada um dos eventos, tento mandar mensagens diárias para elas, para realmente elas sentirem a importância que teve o apoio delas no meu trabalho e para que eu também possa agregar coisas positivas para elas. Ah, que bacana. E quando vai ser o próximo? Eu já quero participar. Vai ter spoiler em Sorocaba? Eu quero fazer esse ano, ainda não tem data, Cat. Estou sendo sincera, para nenhuma das duas cidades, mas é um movimento que eu ainda quero fazer esse ano. Então, estou aí ajustando internamente algumas coisas e buscando parcerias locais, né? Mas eu quero fazer a edição 2 em Sorocaba e em Santos novamente. Quero participar. Que bom, vai ser uma honra para mim. E conta pra gente, fala uma palavra que define o empreendedorismo para você. Uma palavra. Desafio. E eu acho que o desafio não com o peso, que muitas vezes o desafio vem para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa fala desafio, é problema, é coisa difícil. Para mim, não. Desafio é uma oportunidade de crescer. Desafio é algo que serve de trampolim para nós. E é isso que eu vejo na minha carreira empreendedora. Eu cresci muito desde que eu comecei a empreender. Então, eu entendo que ele vai me tirando da zona de conforto cada vez mais, porque eu também me permito crescer. Então, é crescimento, de repente. Sim, muito bom. E você também faz o trabalho de farmacêutica, né? Você é formada em farmácia? Sim, eu sou formada em farmácia, pós-graduada em tratamentos naturais de saúde. Ainda atuo na área. Certo. Inclusive, aqui em Sorocaba, dá para ser atendido por mim aí quem busca um tratamento natural e tal. Mas já é uma área que eu tô tirando um pouquinho o pé. Entendi. Amo, honro. Sim. Né? Por muitos anos me dediquei, gosto dessa parte dos atendimentos, ainda atuo, mas já faz parte do meu plano pessoal ir tirando um pouquinho a energia de lá até que eu só empreenda. Que legal. E no seu podcast, você fala sobre o despertar, sobre mais o que é que você fala no seu podcast? Então, meu podcast eu tô gravando sozinha no meu quarto, por enquanto. E aí eu trago mesmo uma reflexão. Reflexões que eu já fiz. Legal. Ou reflexões que, de repente, me impactaram. Então, eu escolho um assunto e trago ali 15, 20 minutinhos de fala sobre aquele assunto. Então, eu trouxe registros acásticos já, porque me pediram muito. Mas geralmente eu trago. Então, eu comecei com aquela necessidade que nós temos de mulheres de nos sentirmos prontas para começar. E aí eu falei, gente, eu estou começando no meu quarto com um celular, mas estou começando. Então, você também pode começar do jeito que você dá, com o que você tem, mas o importante é se movimentar. Então, a mensagem do meu primeiro episódio foi essa. Eu sempre trago uma mensagem e faço ali uma reflexão, falo um pouquinho sobre o tema. Que legal. E se você pudesse dar uma dica de autoconhecimento, qual dica você daria? Se cuidem. Priorizem vocês mesmas. Eu sei que vocês amam a família, amam os filhos. Eu também amo. Mas não é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo a gente dizer para as pessoas que não pode ajudar naquele momento se aquela ajuda for fazer com que a gente deixe a gente de lado ou os nossos próprios planos de lado. Então, que a gente aprenda a dizer não quando precisa, porque a maioria dos nãos que a gente diz são sim que a gente está dizendo para nós mesmas. Então, entendam que se cuidar não é egoísmo e se colocar como prioridade na vida, mesmo tendo uma família constituída, também não é. A gente precisa ser feliz e se amar para conseguir ser feliz e amar o outro também. Que lindo. Já vai gerar um corte. Adorei.
Você quer falar mais alguma coisa sobre os seus projetos novos? Eu quero pedir para as meninas me seguirem nas redes sociais. Então, quem legal. estiver aí me assistindo, aproveita para seguir. O meu Instagram é @iris.daval. O meu canal no YouTube, onde vocês conseguem assistir os episódios do DespertaCast, é Iris Daval. Então, por esse nome, vocês me acham no LinkedIn, em todas as plataformas. Vai ser um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. E eu quero agradecer o espaço, Cat. Imagina. Quero agradecer o convite, essa confiança, esse carinho que você teve comigo. Então, muito, muito obrigada pelo espaço. Foi um privilégio e um prazer enorme para mim estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Igualmente. Eu quero aproveitar também para convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal do YouTube. É só clicar no sininho. Quero convidar para ir lá no Instagram, seguir o Podcast Oficial. E o meu pessoal é Kathleen Costa. Agradecer aos nossos patrocinadores, RK Corretora, Cade Arts, Atrium, Mediar Prev, EM Trendsetters, Lourdes Manhani com o Despertar da Pérola, gestora Thaís Mello, Alfa Equilíbrio com a Daniela, psicoterapeuta. Muito obrigada, Iris. Foi muito bom receber você. Gratidão. Eu que agradeço, minha querida. E sigam lá nas redes sociais e nos acompanhem. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.